Vamos lá, gente. A gente quer mostrar pra vocês o novo jogo do Pokémon. Teve um Pokémon Direct, tá? No qual eles anunciaram várias coisas novas de Pokémon, incluindo novidades pro jogo de carta do Pokémon, que vai ter uma versão digital dele agora também. Você vai poder jogar no seu celular, gastar dinheiro assim também, com cartas que você não pode revender, e várias outras coisas. Mas eles anunciaram o Pokémon ZA, ou Z-A, ou de Z a A, e eu vou trazer pra vocês aqui a matéria do Polygon falando sobre isso, e a gente vai comentar um pouco desse novo Pokémon. Vai ser lançado em 2025, tá, gente? Vai ser um lançamento de linha principal do Pokémon, não vai ser um jogo paralelo, e tá aqui as informações do Polygon. Eu tô com medo aqui do que eu posso mostrar, porque a Nintendo é muito protetora em relação a isso. Não, senão eles vão ver. Tira o áudio e eu vou ter que mostrar o treco parando. Que assim, é quadro por quadro. O que acontece? A gente vai voltar pra, como é que chama? Luminous City, que é a do XY. Tem gameplay do XY, inclusive, no Koji Nerd. Luminous City, que é baseado em Paris, tá? E aparentemente, pelo que eles mostraram aqui, não tem gameplay de jogo, tá, gente? Nada disso daqui é imagem de gameplay. Que fofinho. Vai ter uma coisa que vai misturar passado e futuro. É uma cidade baseada em Paris, a gente tem aqui a nossa Torre Eiffel de Araque, mas tem um esquema aqui que volta pro passado também, ó. Porque tem uma versão da cidade futurista, aí se a gente adiantar aqui, ó, aparece uma versão dela que deve ser anterior. Parece Goiânia. Você sabia que você tá rindo, mas o conceito de Goiânia é assim. São todas as ruas levando pra Praça Cívica. Você que é de Goiânia, você sabe que é assim. Não é o círculo completo, mas é tipo meio círculo e todas as ruas. Que a gente tá falando de Goiânia? Esse é um vídeo sobre Pokémon. A Praça Cívica. Na cidade baseada em Paris. Goiânia é perto da onde? Você conseguiu levar isso pra Goiânia? Goiânia é vizinha de Paris. Parecida de Goiânia. Esse vai ser um jogo que vai ser, aparentemente, pelo que a gente tá vendo, vai ser uma continuação do Pokémon X e Y. Porque ele se passava nessa cidade também. Mas esse se chama Pokémon ZAA. Tem até o negócio dele aqui, ó, é Pokémon Legends. Pokémon Legends. O outro Pokémon que chama Legends é o Arceus, que é um Pokémon que se passa no passado. Eles devem usar esse nome Legends como sendo, até onde eu entendi, tá, gente? Alguma coisa que tem dimensões temporais. E aqui tá o nome dele de ZAA. Por que isso daqui é relevante? Primeiro, vai ser lançado em 2025, onde, até a gente sabe, vai ter o lançamento do novo Switch. O novo Switch era para ter saído esse ano, no final desse ano, só que a Nintendo vai perder a janela de Natal que ela queria, né, de fim de ano, porque se vende muita coisa nessa época, e vai colocar no início do ano que vem, porque parece que eles tiveram algum problema de desenvolvimento de software. Precisa alinhar algumas coisas finais no console, até onde eu sei, mas parece que os jogos precisam ficar prontos pro lançamento. Principalmente o novo jogo do Metroid, parece que eles vão lançar um Metroid Prime 4, enfim. Um próximo Metroid Prime. E não só isso, ele vai ser um Pokémon que vai ser a continuação do outro. E no outro, tinha um personagem que eu vou abrir pra vocês, tá? Que chamava AZ. E ele é um personagem que tem uma história muito interessante. Porque teve nessa região, como é que chama? Não é Kanto não, como é que chama a região? Kalos. Crédito aí pro Darrell que jogou, tá? Tem esse personagem que tá preso aqui dentro, que se chama Easy. O nome desse novo Pokémon vai ser ZA, mas esse Pokémon aqui tem uma dimensão temporal com ele também. Que se eu não me engano, esse Pokémon não, esse cara, ele tem uma dimensão temporal com ele. Que há muito tempo atrás, tá? Se não me engano, há 3 mil anos atrás, teve uma guerra que matou um monte de gente. E aparentemente matou o Pokémon dele também. Ai, tadinho! Aí ele fez uma máquina pra reviver o Pokémon dele. Tem até um negócio que eles falam aqui no trailer, que é Mas é uma máquina do tempo ou uma máquina de Frankenstein? Não, olha isso daqui, Nilson. Olha a metáfora que eles usaram pra morte do Pokémon. O Pokémon dele morreu. Foi dada uma caixinha. Foi dada uma pequena caixa, uma caixinha pro Pokémon. Ele foi parar numa caixinha, que é o... Enfim, aí ele fez uma máquina pra reviver o Pokémon dele. Mas o quê? Por quê? Não entendi. Porque é o caixão, metáfora da morte, é o caixão. É uma pequena caixa. É porque em inglês tem um sentido... É bonito, ficou um jeito poético de falar. Mas eu acho que... Tá, depois eu vou fazer minhas considerações. Aí o Pokémon dele morreu. E ele quis trazer de volta. E ele fez uma máquina pra reviver o Pokémon dele. Tá, mas é uma máquina do tempo ou uma máquina de Frankenstein? É uma máquina de Frankenstein, que ela suga a vida de outros Pokémons pra dar pro Pokémon dele. Uma mistura de Frankenstein com vampiro. Aí ele conseguiu reviver o Pokémon dele. Não só isso. Ele ficou com raiva da galera que matou o Pokémon dele e ele meio que usou a máquina pra destruir tudo.
Ele basicamente... É um Drácula. Basicamente um Drácula. Tem aqui o negócio, ele basicamente meio que destruiu meio que o mundo. O mundo. Com a máquina dele. E só que ele teve um problema, ele reviveu o Pokémon dele, mas depois o Pokémon dele descobriu como que foi revivido. Aí entrou em crise de consciência, Esse Pokémon aqui é um treco meio dark, tá, gente? Pra criança aqui, tá, gente? Aí, o que aconteceu? Ele abandonou o cara, e ele ficou sozinho. Abandonou o criador. Depois ele se arrepende de tudo, coisa do tipo. Você ajuda a se livrar do lado negativo dele, que fez todo o mal. Ele tá vivo, tá? Ele e o Pokémon dele ficaram imortais por conta desse negócio da máquina que ele fez e tal. Igual a música da Sandy. Exatamente. E aí, quando você volta no trailer, você de fato... primeiro, é Legends. Se eu não me engano, a referência aí tem uma referência ao Arceus, o Legends, né? Que, em teoria, faz referência a uma coisa do passado, mas esse também faz referência a uma coisa do futuro. Então, eu acho que vai ser um Pokémon ou que vai ter viagem no tempo e que a gente vai ver a história desse cara, porque o nome dele é AZ, e esse é o Pokémon ZA. Eu acho que a gente vai ver um negócio ao contrário. A gente vai voltar ao passado pra reviver essa batalha que teve, essa guerra em Kalos. Porque o trailer não mostra nada disso? É só referência, isso aqui tá mostrando coisa do passado. Ele vai do passado pro futuro. Mas a verdade aqui... Aí por que eu tô dizendo que é ZA? Porque o futuro aparece primeiro. O passado depois. E a gente vai ver a história dessa região aqui. E provavelmente vai estar vinculado com a história desse personagem. A gente vai jogar? A gente pode jogar. Depende se esse jogo não ter os problemas outros. Que, sinceramente, o último Pokémon, Sword and Shield, né, que é o nome... Eu comecei a jogar, gente, mas eu não consigo jogar. Eu comecei a ter dor de cabeça. Porque é queda de quadro, tipo assim... Tava horrível, mano. Porque eu não sou aquele cara que fala assim, só jogo a 60 quadros sem cair, não. Bem de eu boa. jogo o jogo a 30, não tem problema, tá? Eu jogo a 30. Só que o problema é, aquele jogo misturava duas coisas. A queda de quadro repentina, o jogo não roda 30 quadros. Os quadros ficam flutuando pra baixo de 30 e voltando. E ele tem uma resolução muito baixa, o que me deu uma dor de cabeça e dor no olho. Depois de jogar meia hora, eu não consegui. Aí, como ele não tem anti-aliasing, as coisas ficam piscando na tela, assim, sabe? Cara, como é que se jogar? Fala que a galera que jogou no portátil é mais fácil de jogar do que na TV. Mas não dá. A minha perspectiva é que eu acho que uma caixinha pra enterrar um Pokémon morto teria que ser uma Pokébola de madeira. Porque a Pokébola é grande. Não, porque não ocupa quase nada. Ele já tá acostumado. Mas se alguém um dia cavar, achar só Pokébola, eu vou ver o que tem dentro. Sai um Pokémon deteriorando. Morto. Não é bom não, deixa no caixão. Fica bem claro que mas no caixão dá pra sair também, uai. Não, mas aí você tá tirando um caixão, você não vai fazer isso por engano, não é? Mas foi uma Pokébola com madeira. O Astro já é com Pokébola de madeira. Mas nenhuma delas é um caixão. Eu não sei, eu acho estranho, né? Guardar o bicho vivo dentro de uma Pokébola e depois que ele morre, você fazer um caixão quadrado comprido, com mais espaço que a Pokébola. Então ele vive a vida dele exprimido dentro de uma Pokébola e depois que ele morre, ele é colocado num caixão compridinho pra ele ficar com todo o espaço do mundo. Eu acho isso injusto. Por que ele não pode viver no quadradinho? Eu acho que é parte do sistema de exploração. Você fala assim, você serve seu mestre agora dessa Pokébola apertada, quando você morrer, você vai ganhar um caixãozinho com mais espaço. É tipo o céu dos Pokémon. Ótima discussão essa outra ali. Não, eu quero ver o papel, não sei se vai ser nesse Pokémon ou no próximo, mas o papel que o Pal World vai ter no desenvolvimento do Pokémon. Por quê? Porque Pal Acho World, que eles vão correr atrás acho que eles estão batendo, tipo, já 20 milhões de venda, uma coisa assim. Quanto já vendeu o Pal World? Era o teco ridículo. Em 22 de fevereiro, o Pal World tinha batido 25 milhões de unidades. Você acha que ele vai interferir não tem como não ter alguém na Pokémon preocupado? Na Pokémon Company falando assim, eu acho que eu sei o que a galera quer. Se eles fizeram um jogo Open World, Survival de Pokémon, se eles colocarem elementos de sobrevivência nesse, você pode ter certeza que é por conta desse jogo. Mas eu acho que eles já devem estar muito avançados no desenvolvimento. Vai sair em 2025. Talvez o próximo Pokémon a gente vai ver isso. Quanto vendeu o Pokémon? E nem é Sword and Shield. Era isso que eu queria falar? Eu não sei o que você queria falar, meu bem. Não é o Sword and Shield. Falei tudo errado até agora. Pera aí, tem que ter outro jogo do Pokémon aqui. É o Scarlet Violet. Que vergonha, meu bem. Até eu sabia disso. O Scarlet Violet, galera, vendeu 23,23 milhões de unidades. E o jogo foi lançado em 2022. O Pal World já passou em venda. E tem uma versão do jogo só. Eles não fazem igual o Pokémon que lança duas versões, né? Aí a galera que é viciada joga as duas, paga duas vezes. Se não me engano, eles até vendem bundle pra você comprar as duas. Que é o mesmo jogo, só que com um Pokémon diferente. E nem são todos, é tipo
5%. Então, tipo, cara, não tem como você ignorar isso. Não tem como você ignorar isso. Mas a gente tem que lembrar que se sair em 2025, se for no início de 2025, vai ser, que junto com o lançamento do Switch, vai ser menos de 2 anos e meio depois do anterior. Os ciclos de desenvolvimento, por isso que os jogos são porcarias na Game Freak, eles têm que lançar, eles têm que cuspir o treco igual a maquininha, né? É um negócio meio Assassin's Creed que rola lá. E aí os jogos não são bem desenvolvidos, não são bem otimizados, eles não têm tempo de desenvolvimento. Um jogo de Pokémon pra ser bom, eles tinham que tomar muito tempo pra fazer um jogo de mapa aberto. Olha o tempo que demorou o desenvolvimento do Zelda, Tears of the Kingdom, e mesmo assim porque eles já tinham um mapa basicamente pronto do Breath of the Wild. Era tudo pronto. Combate, eles não mudaram quase nada, né?